Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? As aulas assíncronas, elas têm o tempo de cada um. Isso é bom no ensino, todo o processo de ensino-aprendizagem. É bom que a gente também respeite os tempos de cada um. Eu estava aqui ouvindo uma música para começar esse processo. Para mim isso é muito novo. Quero dizer a vocês que é uma das primeiras vezes que eu gravo uma aula, uma palestra. Essa, então, uma aula, eu acho que é mais importante ainda. E, bom, quando entendi que estava incumbido dessa tarefa, eu fiquei refletindo como é que a gente retomava algumas questões que a gente teve no mês passado, na aula, né, na aula síncrona, e que me pareceu, né, sobre as falas de vocês, as questões mais importantes. Então, eu vou tentar aqui rever um pouco do que a gente viu, sem apresentar a experiência da articulação semiárica, que é a organização que eu faço parte. Eu vou tentar aqui não focar nisso, estou entendendo que o foco não é esse, né? Aqui eu acho que a gente tem que avançar, trazer, continuar um pouco aquela conversa, né? Então, por isso, na verdade, também eu achava interessante se fosse uma conversa mesmo, se vocês estivessem ao mesmo tempo comigo, para a gente continuar algumas questões que foram bem reincidentes e talvez algumas também que passou um pouco por cima. Espero que vocês tenham gostado do curso, né? Tenha sido muito bom, esteja sendo proveitoso e gere fundamentais desdobramentos no processo de organização de vocês, artesãs e artesãos do nosso Brasil, do nosso Cimento Brasil, que tem muito a contribuir. É fundamental que vocês saibam disso. O fazer de vocês, a ação de vocês é importante não só para vocês. É importante para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para todos no nosso país. Bom, eu vou lembrando a vocês, né? Meu nome é Rafael Neves, trabalho na articulação semiárida, alguns de vocês esqueceram. Estou erradicado aqui em Recife. Lembrando, quem estiver aqui, eu já fiz essa cobrança de vocês, quando vocês estiverem na FENEARTE aqui em Recife, que é uma feira bem grande, que vocês devem conhecer, e se me encontrarem, me verem, falem comigo. Tá bom? Eu vou trazer na apresentação, eu fiz só alguns pontos, até para me ajudar a organizar a minha ideia, e também espero que eu ajude a organizar vocês. Eu vou andando pelos tópicos e fazendo alguns comentários que acho e entendo como fundamental importância para vocês nessa proposta, né, de se articular, de se organizar, de pensar políticas públicas para o artesanato, né? Então, eu acho que vamos partir daqui, né, das políticas públicas. Eu vou aqui compartilhar na tela e botar em apresentação. Eu espero que ela fique em apresentação para vocês aí, né? Entendo que é o que deveria ficar, já que eu estou gravando. Bom, vamos lá. Projeto de vocês, articulações políticas em rede. Essa é uma aula cíclica, como eu disse, a ideia é recapitular e rediscutir a ação da sociedade civil em rede, né? A gente começou, se vocês lembram, um debate um pouco conceitual que eu quero recapitular. Eu espero que eu esteja descendo essa coisa do conceitual para a realidade de vocês,
para, né, não entrar no mundo dos conceitos pelo conceito, mas o conceito no dia a dia de vocês. Deixa eu conseguir aqui rapidinho. Meu filho, faça silêncio. Bom, vamos lá. Primeiro, eu tentei construir com você essa ideia de que vocês são um movimento, uma organização social, né, dentro da sociedade civil, que é feita por uma diversidade de sujeitos. Vocês são, sim, uma organização social, vocês têm federações, eu acho que esse é um debate que eu quero trazer aqui. Vocês trouxeram muito, né, a ideia de ter duas federações, de ter organizações diferenciadas, e eu vou tentar construir uma lógica de que isso pode ser um potencial, né, e não há um caminho, pelo menos possível, para que isso seja um potencial e não, na verdade, um enfraquecimento, né? Vocês têm valores e interesses que são cidadãos, ou seja, diz respeito a toda a sociedade civil, como eu falava aqui no início, ou seja, os valores do artesanato, os valores do que fazer manual, os valores do que fazer daquele e daquela que detém todo o conhecimento de um processo. Isso é um grupo, representa um grupo de ideias, inclusive a minha, ou seja, interesse de cidadãos do país inteiro, né? E vocês também têm valores e interesses específicos da categoria de artesãos e artesãs que são fundamentais, que geram uma identidade de vocês, né? Inclusive interesses financeiros, como todo mundo, que tem a ver com a sustentabilidade e a reprodução social de vocês, né? E vocês representam um segmento social, ou seja, todo aquele e aquela que está aqui nessa aula, que faz parte de uma associação, que faz parte de algum tipo de coletivo que trabalha com os artesãos. Os artesãos, você tem um nível de representatividade desse segmento social do artesanato, né? E a ação de vocês, ela pode ajudar a equalizar uma relação de forças sociais, ou seja, se a sociedade civil ela é uma grande composição de vários sujeitos e correlações de forças, vocês são uma. E a ação social e coletiva de vocês pode ajudar a equalizar essa relação. Ou seja, se existem outros sujeitos, outros que têm outros interesses, por exemplo, o interesse de reproduzir toda forma de material que seja da forma industrial, vocês representam, numa correlação de força, uma outra ideia. E é importante a ação de vocês e para toda a sociedade para equalizar essas relações de força. E aí a gente já entra um pouco, talvez avança no que foi um pouco o final da nossa outra atividade, da organização e articulação. Então, eu tenho um mundo de associações no Brasil, ligado ao artesanato, ao específico ao artesanato de barro, à pintura, aos mais diversos tipos. Acredito que, se bobear, existem organizações de mulheres artesãs, ou seja, há uma coxa de retalho, há um espectro muito grande de organizações ligadas ao artesanato, inclusive as federações, né? Eu não lembro o nome na época, mas duas federações que existem diferenças de diretorias, né? Diferentes formas de compor, mas a grande questão é se esse grande coletivo de organizações entendem que estar juntos é possível gerar um objetivo central, uma ação central, há necessidade e há possibilidade de uma articulação em rede. Se não existe isso, não há o porquê, né? Essa conversa pararia aqui. Eu acredito que há. Eu queria resgatar, apesar de não trazer a apresentação aqui, o lugar onde eu falo, a articulação semiárida, uma questão. Quando a articulação semiárida ela se reuniu primeiro para resolver um problema, que era a água para as famílias na porta de casa, água para consumo familiar, água para beber e cozinhar, ou seja, era para resolver um problema de fome, de inanição, um problema específico, e era central para todo mundo, que também
esse era um problema e a solução era a cisterna. Uma cisterna de baixo custo, que a própria família administrava aquela água, que tinha como fonte água de chuva, o tratamento com hipoclorito de baixo custo e feito pela própria família. Bom, ali tinha um objetivo central e uma estratégia central. E a ideia da rede lá era, depois de feito isso, 1 milhão de cisternas, acabar. A questão é que nada é como uma foto, né? As coisas são um vídeo. E a história da ASA mostrou que ela podia galgar outras conquistas, e a unidade dela dava força que as organizações em separado não tinham. Então, isso fez a ASA hoje ter 21 anos, já temos alcançado 1 milhão de cisternas, mais famílias ainda precisam de cisternas, e ainda assim a rede, né, na verdade, ela começa a lutar por outras pautas, outras questões, todas muito a ver com a segurança alimentar, né, nada de muito novo, mas assim, entendeu-se que a rede é muito importante, mas para ela se iniciar, para ela passar a existir, precisou entender que havia um objetivo central, um problema central, que era central para todo mundo, e uma solução que se entendia como uma boa estratégia para resolver esse problema, né? Então, para existir, para querer se articular em rede, a gente precisa ter um objetivo claro, central. A gente pode ter vários objetivos específicos e fortalecer eles, mas a gente tem um objetivo claro, central, né? É importante haver uma diversidade de organizações, isso não é ruim, né? Organizações talvez com mais características trabalhistas, outras de associação, outra ligada ao comércio, outra ligada ao debate, né, do que é artesanato, do conceito de artesanato, outra ligado a outras, ou as mesmas, ligadas ao reconhecimento de quem são os mestres, do que é o que não é artesanato. Essa diversidade é fundamental. O que não deve haver é uma sobreposição de territórios, de forças, que uma iniba a outra sem respeito, né? Na verdade, a ideia é que dos espaços sejam espaços físicos, ou sejam espaços virtuais, espaços espaços de área, né? Por exemplo, a área do artesanato de barro é uma área, ou seja, que elas não sejam sobrepostas, elas se somem e elas se respeitem. Isso é fundamental. O reconhecimento da importância das organizações envolvidas, que é isso que eu estou falando aqui, entender que todo mundo ali numa rede tem importância fundamental. Às vezes eu acho que o meu é mais importante que o outro, mas eu tenho que reconhecer no outro a importância da existência dele para o meu coletivo. Entender que as organizações são feitas por determinações coletivas, elas são feitas por pessoas. A gente, muitas vezes, personifica uma organização, e isso é muito ruim por dois lados. Uma, para aquelas pessoas que se ficam a vida inteira na mesma organização, e as pessoas já não veem nem mais a organização, veem ela, e elas lutam muito mais, às vezes, por interesses próprios, ou pelo menos isso sempre se coloca à frente, ou seja, da importância de se rotacionar as pessoas nas organizações. E outra por isso, porque eu vou reconhecer outras organizações, a falta de outras organizações, se eu entendo que eu estou no espaço coletivo e o meu coletivo no outro coletivo, né, que é o que torna a rede. E eu, do meu ponto também, quando eu estou numa federação X, e aí vamos pegar um caso concreto, e tem uma outra federação Y, que eu acho que não é melhor que a minha, né? Porque, afinal de contas, eu escolhi que estou nessa. Se eu tenho pessoas da outra federação que eu não gosto, eu não posso substituir isso por não gostar e não entender a importância daquela federação, né? Há um problema de diretoria, há um problema de pessoas que não estão fazendo o trabalho como deveria ser feito, que isso seja construído para haver mudanças, né? O mundo é feito de pessoas e pessoas têm defeitos, mas as pessoas passam e as organizações têm que ficar. Então, a gente não ficar com essa situação, se eu não gosto da federação, não, talvez o meu problema é com a diretoria daquela federação, porque talvez até muitos dos meus companheiros artesãos que estão na minha federação também estão lá naquela outra federação, né? E aí eu vou repetir uma coisa que eu disse lá. Eu acho que é importante para que
se já existe duas federações, talvez tentar entender e definir funções específicas para elas, ou pelo menos locais específicos para ela, tipo de ações específicas para uma ou para outra, para que a gente supere a sobreposição, supere o ciúme, supere essas relações diversas e, na verdade, passe a somar. Porque se eu tenho duas federações, duas organizações, eu posso ter elas duas fortes para o mesmo objetivo, que é fortalecer o artesanato, a vida do artesão, melhorar a vida do artesão. Qual o problema central? Essa é uma discussão que tem que permear os espaços coletivos de vocês, né? Então, a gente tem várias questões, problemas. A venda, a comercialização, a valoração, o reconhecimento de artesãos e mestres e mestras, a diversificação, a localização, ou seja, como é que aquilo constrói um lugar, porque normalmente o artesanato ele se vincula ao lugar de onde ele vem, a sua história. Bom, a gente pode ter vários tipos de problemas. Normalmente, se a gente for colocar, como no caso do nosso programa, que era um caso de fome, de famílias, a gente normalmente vai ter um problema central ligado ao financeiro, que pode ser desde o financiamento, dos recursos que entram para financiar, e aí a gente entra muito no mundo das políticas públicas, mas também na perspectiva da comercialização, como é que eu escolho, como é que eu dou visibilidade, tanto nas feiras, como também espaços artesanais, a gente pode ter feiras virtuais também. Hoje o mundo da virtualidade está aí muito forte. Eu acredito que uma questão para vocês são atravessadores, que o mundo da agricultura vive dessa questão também, né? Porque há um emprego de trabalho para produzir um alimento que muitas vezes chega no consumidor a um preço X, quer dizer, ele sai da mão sai da mão do produtor a um preço X e chega a 10x no consumidor caro, e, na verdade, só 2x ficou, 2, 3x ficou na mão do produtor. Então, como é que a gente gera essas aproximações? Porque a gente gera melhora para esse que quer consumir o artesanato, né? E o consumo do artesanato é fundamental para o artesão, gera visibilidade do seu produto e tal, e para esse que quer viver de sua arte, né? Viver do seu produto, do seu trabalho. Bom, estou fazendo aqui uma reflexão de questões de problema central, mas é importante que, numa rede, optando para se articular em rede, a gente tenha, claro, um problema central e alguns outros periféricos que estejam no entorno do central, né? E aí a gente tem que começar a discutir, cabendo esse problema central, quais são as estratégias que já foram experimentadas. Existe sempre no mundo esse povo que gosta de criar as alternativas mágicas, místicas, que elas caem do céu e vai resolver todo o problema, seja da água, seja da educação e seja do artesanato. E, normalmente, isso eu sempre desconfio. Eu levo sempre a desconfiar dessas soluções mirabolantes. Porque, normalmente, na verdade, as soluções elas vêm sendo testadas, elas muitas já foram exitosas, ou tiveram falhas por outros motivos, mas não quer dizer que ela tem que ser jogada fora. Então, acho que a primeira coisa a gente tem que olhar. Mas, segundo momento, na verdade, após de entender o problema central, quais estratégias já foram usadas para resolver aquele problema, sistematizar isso. A gente precisa ter um documento nosso, entre nós, no caso, vou me colocar na primeira pessoa com vocês para dialogar nesse formato de proximidade. Eu sou artesão, eu sou artesã, eu ajudo na produção desse mundo do artesanato e a gente precisa ter um histórico de soluções que se deram a problemas que são comuns a nós. Um materialzinho, talvez, escrito, tentando resgatar, se for a questão do financiamento, se for a questão da comercialização, o que a gente tem de boas experiências, o que a gente tem de onde errou, para assim a gente olhar para frente. E aí a gente começa a olhar para frente e a gente fala, pô, essa aqui é a solução. Né? Então, em algum momento, a gente sistematiza como é que as pessoas guardam água? Guardam água assim, guardam água daquele jeito, guardam água desse forma. A cisterna é melhor.
A cisterna é boa, durabilidade, barato, fácil de replicar. Papapá. Então, qual é a melhor estratégia daquele problema central nosso? Isso é fundamental a gente refletir para entender e chegar a uma ou duas soluções, que elas podem se adequar diferente às suas realidades, e a partir de então, pronto, agora a gente vai jogar o time inteiro a partir dessa solução. A gente vai captar recursos para essa solução, a gente vai falar dessa solução onde a gente estiver, a gente vai difundir essa solução, a gente vai incidir sobre os meios de comunicação, a gente vai ter nossos meios de comunicação para falar dessa solução, que vai ser uma solução importante para problemas nossos, artesãos e artesãs. E aí a gente, como coletivo, né? E aí eu resumi um pouco essa última minha fala, mas abri um pouco ela, né? Eu cheguei, né? Nós estamos coletivos aí, essa aula nossa, 70, 100 pessoas, isso dentro do país é pouco, né? Ou seja, tem muito mais artesãos. Se a gente entendeu no nosso coletivo, na nossa rede, no nosso espaço de articulação, que esse é uma estratégia central, nós temos um problema central, uma estratégia central, como é que a gente vai mobilizar nossos colegas acerca do mesmo? A gente tem que, como eu falava, mas aí eu digo nos nossos próprios passos, falar desse problema, falar dessa solução, falar que esse coletivo dialogou sobre esse problema. Em todos os lugares, seja a nível municipal, em nível microrregional, territorial, do Estado, a gente precisa difundir essa sacada que tivemos coletivamente, essa opção, na verdade. A gente está dizendo que pessoas que pensam artesanato chegaram à conclusão que esse é um problema nosso e que essa é uma solução. E a gente precisa difundir isso. A gente precisa capacitar as pessoas sobre esse problema. A gente precisa fazer a discussão que a gente fez para chegar a essa solução no local que está, na cidade, na nossa associação de município, de artesanato, na nossa associação de território. Né? Estou falando disso porque eu sei, a gente por lá falava do Jequitinhonha, existe em Minas, hoje tem uma rede, uma associação do Jequitinhonha, né? E eu vou ter uma associação no Pajeú, em Pernambuco, né? Que é um território, que tem uma articulação, que se identifica. Eu preciso desse espaço, começar a conversar, ganhar os demais colegas artesãos e artesãs para essa estratégia que a gente está pensando. Né? A gente precisa ir conquistando ações e implementar estruturas que resolvam. Então, olha, gente, tudo isso é mundo do exemplo, entendo que eu não estou no lugar de vocês. Então, é importante que toda cidade grande do Brasil, ou toda cidade com mais de 1 milhão de habitantes, tenha um núcleo de artesanato de exposição perene, que demonstre que traiam elementos do lugar, que tenha elementos do Estado, talvez até alguns federais, né, são nacionais. Essa é uma estratégia. Então, a gente tem que começar a correr atrás do projeto e fazendo. Numerar, ver onde é a prioridade. Bom, primeiro, em todos os estádios ter um. Começar por os estádios com maior população, ou começar por os estados onde a gente tem mais artesãos registrados na nossa rede, registrados nas 2 federações, que isso gera um método, as pessoas criam respeito. Pô, não foi feito primeiro ali porque eu sou o diretor da federação, não, porque usou-se uma lógica, criou-se um método de por que primeiro ali vai ter primeiro. E aí a gente vai construindo. Eu dei um exemplo de uma estratégia. Por sinal, acho que seria muito interessante se em todo lugar a gente tivesse, toda cidade de 1 milhão, um núcleo nacional que tivesse mais coisas locais, tal, mas disposição perene, disposição que se mantivesse, né, no ano inteiro. E aí, como eu dizia, controlar esse processo de implementação, registrar, garantir esse controle. E aí é isso que eu dizia. Um primeiro passo do controle é por que eu fiz esse primeiro ganho, que foi do Brasil inteiro em Minas Gerais. Eu fiz em Minas Gerais porque a gente criou um critério de que os primeiros são assim assado. Esse critério é respeitado. Esse critério, por mais que é Minas, mas o pessoal de São Paulo, o pessoal de Goiás, o pessoal da Bahia
está acompanhando, porque controla, e aí ele se sente representado, mesmo não sendo no estado dele, né? Ou seja, aquilo que foi implementado, aquela conquista que foi implementada, ela vai ganhando como conquista nacional e não só uma conquista local, porque a gente sabe que a ideia da gente é chegar, que aquela meta tenha para todo mundo, e todo o país, e todos os artesãos e artesãos se beneficiem com aquilo, né? E comunicar o nosso problema. Eu está um pouco repetitivo, vocês me desculpem, mas a gente precisa ocupar os espaços dos meios de comunicação, criar espaços novos no meio de comunicação para falar de um problema e para falar da solução. Então, por exemplo, o problema, eu acho que o problema é que o artesanato, eu digo artesanato, não sei se é o artesanato raiz, o artesanato que tem raízes mesmo, né, que tem valores que são feitos não para só o turismo, mas assim que seja feito pela identificação, pela criação de valores que existem naquele objeto, né, que é trabalhado, ele tem toda pouca visibilidade no nosso país. E esse, para mim, é o problema. A gente precisa ganhar visibilidade, a gente precisa ganhar espaço. Então, a gente tem que ganhar os espaços de comunicação, a gente tem que criar nossos espaços, a gente tem que comunicar para os nossos e comunicar para os outros, inclusive as soluções. Então, se a gente chegar a essa estratégia, que a estratégia é essa, X, Y, mercadinho, são núcleos, são... eu me lembro que o governo federal tinha os pontos de cultura. Então, o ponto de cultura é importante, é uma estratégia, é através dele que eu vou lutar por uma... Né? E se é uma, eu vou divulgar. Eu vou divulgar para tudo quanto é lugar. Vou divulgar não só seja com o governo, mas com quem for meu parceiro e parceira. E eu acho que isso... eu queria concluir, na verdade, essa fala um pouco com isso. Não se enfrenta um problema sem parcerias de mobilização e política, ou seja, eu preciso encontrar parceiros, eu preciso falar da minha experiência. Muita gente faz isso com a gente da ASA. Às vezes, organizações têm uma startup e tal, vem contar, as pessoas precisam saber que você existe como rede, seja não só uma federação, né? Na verdade, se a ideia é essa, uma rede, as pessoas precisam saber que você existe, as pessoas precisam pensar assim, quando eu tiver com outro paciente, tem o pessoal da rede do artesanato, de lá, e esse pessoal pode dar um apoio a mim, eu posso dar um apoio a eles, eu posso juntar as coisas que eu estou fazendo. Então, assim, você tem que mobilizar socialmente e politicamente. Você tem que ter, sim, né? Eu acho que eu falei naquela nossa aula, você tem que ter políticos engajados na sua demanda, né? A gente tem que votar em quem luta por nós. Se eu não voto, se eu tenho uma eleição de deputado, eu sou artesão, eu tenho um núcleo de uma família de 10, 15 pessoas, eu tenho vizinhos, e eu não difundo o deputado que vai lutar pela minha causa, né? E não posso entrar nesse discurso que todo político presta, que esse discurso não serve para a gente, serve, na verdade, para continuar os mesmos. Então, eu tenho que ferir, sim, politicamente, preciso de leis, né? Imagina se hoje os pontos de cultura não fosse um projeto de governo, fosse uma política pública de Estado, independência que entrar, o presidente que entrasse, ele fosse obrigado a garantir a execução de recursos para pontos de cultura ou outras formas de fortalecimento do artesanato. Então, essa, por exemplo, é uma luta. Eu quero política pública, eu quero política que independa do governo, uma política de Estado, que artesanato é importante para a nação, é importante para o Estado. Então, tem que ter uma política, independente do governo de direita, de esquerda, de extrema, que ela seja executada, ela tenha recurso orçamentário previsto, né? E aí, do orçamentário, eu já entro no sem recurso para garantir a organização, a articulação, né? Eu também tenho que ter dinheiro para essa articulação. Esse processo que eu falei de mobilizar, capacitar, de falar, de comunicar, é fundamental eu ter recursos para isso. Então, eu tenho que correr atrás, e aí as parcerias que eu vou falar, eu tenho que multiplicar as parcerias. Quem são?
Há parceiros internacionais, organizações ligadas às igrejas católica, evangélica, ao que a gente chama da cooperação internacional, que tem recursos para artesanato, que tem recursos para mobilizar, até porque os recursos não são grandes, não vão ser recursos para construir um centro de cultura. Isso que tem que fazer é o Estado. Esses parceiros a gente menores, a gente precisa de recursos para ajudar essa articulação para a gente conseguir no Estado essas conquistas maiores. Então, mas não dá sem dinheiro. A gente tem que ter um secretário lá que nos ajude na articulação, que vai trabalhar para isso, porque ele não vai fazer os artesanatos, ele vai fazer isso, ele vai ajudar você, ele vai tirar encaminhamentos numa diretoria, numa coordenação, e essa pessoa e esse grupo de pessoas vão tocar, um comunicador que fique por conta de procurar pauta, de ir atrás dos meios de comunicação, de fazer visibilidade, né, para a sua pauta, né? Então, você precisa ter recurso. Não dá para, isso não é feito na boa vontade. Eu vou definir 1 hora da minha vida por semana. Não, a gente precisa, se a gente quiser uma articulação em rede, uma articulação grande de diversidades, né? A gente precisa de quem vai gerenciar essas reuniões, esses encontros. Um coletivo operacional tem que ser criado para isso. Não dá para ser feito somente na boa vontade. Tem que ter recursos, gente empenhada, com horas de trabalho para uma ação como essa, né? Era isso que eu queria trazer, né, nessa apresentação. Eu fui bem menos, eu acho que eu estou aí no próximo dos 30 minutos. Eu não consigo, acho, trazer muita novidade. Em 1 hora, eu vou deixar 4 links que trazem muito esse debate dos movimentos sociais. Eu acho que aqui, naquela conversa que a gente teve, existe um nó que está nesse fim, de se entender como coletivo, de se saber que existem direitos que precisam ser lutados para a categoria de artesão e artesão. Essa compreensão tem que ser clara, porque para isso sim, para esse empenho político tem que ter tempo, é o tempo meu, porque é o tempo político da minha pessoa, que sou artesão, que eu vou dar para a articulação política, né? Vamos diferenciar isso daquilo que eu falei agora, de você ter quadro de pessoas que ajudem a isso funcionar. Mas eu preciso dar tempo para me reunir, eu não vou cobrar para me reunir para melhorar a minha vida, né? Então, assim, e a gente sabe que se reunir, eu acho que isso tinha a ver com o debate lá, são pessoas, é desafiante, a gente tem que repetir o que a gente fala, a gente tem que ter educativo, pedagógico, né? A gente tem que entender que as pessoas têm os seus tempos, a gente tem que mobilizar as pessoas, e mobilizar as pessoas é feito com cuidado, com carinho. Ninguém mobiliza amarrando as pessoas e puxando, né? As pessoas precisam entender se conscientizar de quanto mais organizações juntos, mais gente nas organizações, ter mais gente junto, a gente fica mais forte para demandar as coisas que são, aí eu volto, o nosso problema, a solução para o nosso problema, seja na esfera político-governamental, política de Estado, e seja na mídia, na comunicação, a gente precisa ganhar visibilidade, né? Eu acho que esse é um desafio que está dado para o artesanato brasileiro. Eu acho que esse tem a ver com essa temática aqui, por isso que eu estou trazendo para vocês, eu problematizo e jogo para vocês. Também queria até problematizar e publicar, eu não sei se vocês se lembram, eu mostrei na apresentação que a gente tem o que a gente chama de Candeeiro, que é uma publicação de frente e verso, que a gente conta experiência de famílias que são agricultores familiares e tiveram estratégias coletivas ou individuais e sacadas que levaram a situação dela a uma situação de vida mais justa, né? E essa, por exemplo, é uma narrativa que a gente disputa de imagem, assim como eu estou falando da imagem do artesanato,
porque a agricultura familiar não serve, não alimenta, isso não é verdade, né? Na verdade, tem muita gente que vive bem. Na verdade, falta política pública, assim como para vocês, para a agricultura familiar brasileira. A gente se organiza. A ASA é uma articulação que luta por esses direitos, como a água, mas outros direitos para a agricultura familiar. E a gente criou o candeeiro, que era essa sistematização. E eu fiquei naquele dia refletindo, quando vocês falaram muito do mestre, como é que a gente, se a gente gerasse uma publicação com o nome, eu sei que existem várias publicações sobre os mestres, né, nessas associações, mas supondo, se a gente tem uma rede nacional de artesão, como é que a gente lança uma publicação com uma visibilidade só, com o site, né, virtual, que conte a história de cada mestre e mestra, porque essas são pessoas também fundamentais, que muitas morrem no desconhecimento, né? Nem todos são J. Borges e outros artesãos e artesãs que conseguem um lugar que é de direito, um lugar de reconhecimento de sua obra, né? Então, imagina criar uma identidade visual, um material único que seja reconhecido pelos artesãos do Brasil inteiro, que seja numerado, 1, 2, 3, que fale de um mestre. Então, né, 2 laudas, conte a história dele, como ele chegou onde chegou, a sua criação, o quanto na vida dele foi importante para criar. Eu acho que seria um material muito interessante. Eu volto a dizer, eu não tenho dúvida que tem várias publicações no mestre. Eu estou falando aqui de um material unificado, que seja nacional, reconhecido por todos, que aí a força, até quem não é do mundo das artes como eu, isso com certeza vai chegar a mim. E daqui a pouco eu estou conhecendo o que nós, no seminário, ainda não conseguimos que o candeeiro seja conhecido do jeito que ele quer, mas ele está no seminário. Eu acredito que vocês podem até ser muito mais fortes. E aí tem um material X, com o nome lá, tal, que seja reconhecido no Brasil inteiro, que identifique artesãos, que não seja usado em escola, que as escolas vão respeitar esse material, porque esse material é respeitado por nada menos do que uma articulação nacional de artesanato. Bom, minha gente, bom dia para quem está no bom dia, boa tarde para quem está no boa tarde, boa noite para quem está no boa noite. Eu vou deixar com a organização, como eu disse, 4 links. 3 deles são falando sobre movimentos sociais, são vídeos, todos eles estão na internet, falando sobre movimentos sociais. 2 é o professor espanhol Manuel Castells, Manuel Castells, não sei como é que é a tradução, porque ele é espanhol, mas ele fala da importância dos movimentos sociais para mudar a sociedade, para ajudar nas coletividades, para ajudar naqueles que são injustiçados, ou seja, ou não têm espaço, né? Eu acho uma forma de justiça. Se há uma grande empresa de vender produto tem financiamento do governo federal, os artesãos não, eu acho isso uma injustiça. Então, é disso que eu estou falando. Tem um outro que é um professor aqui do Rio Grande do Norte, até conhece bem a ASA, ele, falando, José Roberto, falando sobre o conceito bem de movimentos sociais, é bem rapidinho. E o terceiro filme é um filme maior, e aí veja quem estiver disposto, é lindo. Eu estava revendo ele aqui um pouco, estou até pensando em fazer uma pipoca ali novamente, que chama O Mundo Global Visto pelo Lado de Cá. Ele, baseado no professor Milton Santos, um professor baiano, que tem uma teoria reconhecida mundialmente, e ele fala uma história, acho, muito bonita da gente. Então, assim, por que os coletivos estão se organizando, como é que a gente constrói um outro mundo possível. Eu sou daquele que ainda acredito que, se não meu filho, meu neto, alguém possa viver num mundo com mais paz, com mais respeito, com mais direito, com mais igualdade entre as pessoas. Eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço de vocês, por me ouvirem. Eu não sei como é que estão os acessos, os contatos, como é que o curso, mas quem quiser acessar, bater papo, trocar mais sobre o tema, a gente está à disposição. Um abraço fraterno e grande a todo mundo aí que acompanhou essa aula.